você receber a Compostela, primeiro você tem que dizer que você foi por um motivo espiritual, eles dizem. Então pode ser motivo religioso, pode ser um autoconhecimento, mas quando você vai lá na Central do Peregrino retirar a Compostela, deixa eu abrir ela aqui só para vocês verem. Você tem que dizer para eles que você foi por um motivo espiritual. Começando mais um Viaja no Papo. Muito obrigada a você que está aqui nos assistindo. Estamos aqui com a Amanda Nunes. Oiê! E com a Kátia Cook. Oi, gente! E hoje temos uma convidada muito especial, uma viajante apaixonada por explorar o mundo e por se aventurar em jornadas solo. Ela é formada em lazer e turismo, já morou fora e coleciona experiências em diferentes países e traz sempre em suas histórias reflexões sobre coragem, liberdade e autodescoberta. Além do amor pelas viagens, ela também construiu uma carreira sólida na área de dados e inteligência de mercado, atuando há mais de 10 anos com estratégia e projetos em grandes empresas. Sua última grande aventura foi no Caminho de Santiago, uma viagem transformadora que vamos conhecer nesse episódio. Muito obrigada, Flávia Vince. Obrigada! Eu amei o convite, amei estar aqui. Obrigada. A gente está muito feliz que você topou estar nessa com a gente. E vamos começar. Bora? Bora! Então, antes da gente falar da sua última viagem, a gente queria entender um pouquinho o começo. Como foi isso de você começar a viajar sozinha? Qual foi a sua primeira viagem? Quando que foi? Então, na verdade, o meu começo foi meio conturbado, né? Eu me formei em turismo, mas até entrar na faculdade eu nunca tinha viajado para longe. Assim, as minhas viagens sempre foram pra Praia Grande, pra lugares perto. Não que eu não gosto, se quiserem me convidar pra ir pra Praia Grande, eu sempre topo, né? Mas aí comecei a trabalhar em agência de viagem. E na época, nem passaporte eu tinha, eu nunca tinha andado de avião. Uma vez o dono da agência chegou pra mim e falou assim: "Você tem passaporte?" Eu falei: "Não, não tenho." "Então, é porque eu precisava que alguém cobrisse a gente numa feira lá na África do Sul. Você topa?" Aí eu falei: "Topo." "Então, é semana que vem." Nossa. Então, assim, não deu muito tempo de pensar, sabe? Eu brinco que eu fui jogada, porque talvez, se não tivesse sido dessa forma, talvez eu não tivesse começado nesse mundo. Eu sei que nesse dia aí eu corri, fui na Polícia Federal, tirei o passaporte, chorei umas 2 horas no ombro da minha mãe no aeroporto antes de embarcar, quase desisti, porque a gente não conseguiu o hotel, então eu tava numa coisa assim meio... Cara, eu saí daqui sem ter hotel, e aí ele sempre falava: "Não, porque eu tenho um amigo lá, quando você chegar lá, você procura ele, e ele te ajeita." E na época era um representante comercial brasileiro, mas que fazia representação comercial de escolas de intercâmbio lá na África do Sul. E aí esse cara falava: "Não, você fica lá na escola, você fica lá na escola." Só que assim, pra uma pessoa que não tinha noção de nada, porque tudo planejadinho, sabe? No fim deu tudo certo. Aí ele tava também fazendo a representação de uma empresa que faz um turismo diferente, assim, né, de conhecer comunidades e tal. E aí eu fui com ele pra Moçambique, pra várias coisas, a gente acampou no Kruger Park. Então foi uma viagem super diferentona, assim. Então, assim, depois dessa... Aí o mundo tava aberto, sabe? Você começou em grande estilo, Exato. né? Primeira viagem direto pra África do Sul. Foi tipo assim, por isso que eu brinco que eu fui jogada, porque depois disso aí, tudo o resto que veio tranquilo, sabe? Você lembra quanto tempo você ficou nessa primeira viagem? Eu fiquei 15 dias e eu tinha 19 anos na época, então foi bem novinha mesmo, falava muito pouco de inglês, então o fato de ter esse cara lá que era conhecido e tal me ajudou muito, assim. Hoje eu me arrependo porque acho que eu podia ter conhecido muito mais da África do Sul, mas eu nem sabia o que eu podia conhecer, então assim, na época eu segui muito esse pessoal que estava nesse grupo, porque realmente eu não falava a língua e tudo mais. Mas assim, foi isso. Foi o começo de uma jornada longa, assim. Que legal. Além das viagens, você também já morou fora do Brasil. Essa experiência é diferente de só viajar para um lugar, para conhecer, né? Envolve se adaptar, criar rotinas, mergulhar na cultura. Como foi essa experiência para você? Eu morei na Espanha, né? Então eu fui a trabalho. Tive sorte também, então, de sair daqui com tudo organizado. Eu tinha onde morar, a empresa estava pagando, a empresa tinha organizado o lugar para eu ficar. Então, Desculpa, qual a cidade? Em Vigo, que é, inclusive, uma das cidades do Caminho de Santiago. Foi um dos motivos, né, quando a gente for falar disso depois, eu conto
pra vocês, mas foi um dos motivos, eu acho que acendeu a luzinha de coisa. E aí, lá em Vigo é uma cidade pequena, de interior, pouquíssima gente de fora, eles não estão acostumados a conhecer gente de fora. Então é uma cidade fechada, assim. Mas eu acho que a experiência de morar fora, ela tem um ponto ali de você... A gente tá acostumado com tudo que é familiar, né? E quando você mora fora, nada é familiar. Tipo, a comida não é familiar, os caminhos que você anda na rua não são familiares. Sair da zona de conforto. Totalmente, né? totalmente. Então, assim, de novo, também conheci pessoas muito boas lá, né? O pessoal da empresa, eles são muito mais fechados. Então, no primeiro momento, foi muito difícil de participar ali. Mas, ao mesmo tempo, depois, me ajudaram muito, assim. Então, me levaram pra viajar. Então, foi também uma experiência muito legal, assim, desse lado. E acho que morar na Europa tem essa facilidade de você poder viajar pra vários lugares. Então, apesar de eu estar trabalhando isso, consumir bastante do meu tempo, dava pra aproveitar um final de semana, dar uma coisa. Então, acho que o morar na Europa tem esse lado também, que é um lugar que você conhece vários, né? Então, foi um tempo bem interessante. Mas acho que o que eu trouxe, assim, de maior, de maior conhecimento pra mim mesmo, de autoconhecimento, né? Que, cara, eu adoro morar no Brasil. Eu não tenho mais vontade de morar fora. Eu sentia falta de tudo. Eu sentia falta da comida, eu sentia falta das pessoas, eu sentia falta da música, eu sentia falta da cultura. Então, assim, eu amo viajar, mas eu adoro voltar pra casa. É muito diferente. Legal. E foi a única experiência que você teve morando fora do Brasil? Não, então, assim, morando mais tempo foi essa. Depois disso eu também fiz logo depois daquela viagem da África que eu tava contando pra vocês, eu acabei pedindo demissão dessa empresa, porque não tava legal. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha pra fazer um curso de espanhol, fiquei 40 dias na Argentina e no Uruguai. Legal. Depois, e aí agora em 2022, eu fiz um curso na Califórnia também, de estratégia empresarial. Quanto tempo? Esse aí foi um mês. Um mês também. Mais ou menos. Mais ou menos um mês, assim, então essas foram as experiências que eu tive de ficar mais tempo fora, assim, mas acho que a que teve mais tempo foi essa da Espanha mesmo. Legal, muito bom. E bora entrar no tema principal. O tema de hoje, né? O tema de hoje, desse episódio, desse papo, que é o Caminho de Santiago, que, como a gente falou no início, foi a viagem mais recente. Foi a última viagem que eu voltei agora. Que foi, nesse ano, foi em junho. Junho agora. Junho de 2025. Tá super fresco. É uma viagem muito simbólica, que mistura espiritualidade, desafios também, físicos, encontros inesperados também, que a Flavinha vai falar um pouquinho sobre a experiência dela. Mas antes, a Amandinha vai trazer aqui algumas informações, alguns aspectos sobre o Caminho de Santiago. Sim. Então, o Caminho de Santiago é uma famosa rota de peregrinação cristã que leva até a Catedral de Santiago da Compostela, na Galícia, noroeste da Espanha, onde se acredita ter enterrado o apóstolo Santiago Maior. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Tá bom. Já corrigi. Brincadeira. Não, tá certinho, pode seguir. Mas ele não é só uma rota religiosa, é também uma experiência cultural, histórica e de autoconhecimento. Alguns pontos importantes para a gente colocar aqui. Existem vários caminhos, então são várias rotas que levam até Santiago de Compostela, e as mais conhecidas são o caminho francês, que é o mais popular, e foi o que você fez, né, Flávia? São mais ou menos 300 mil peregrinos por ano que fazem o caminho de Santiago francês. Eu lembro, inclusive foi a minha empresa Trígono que organizou a viagem. E eu lembro que a gente até questionou o fornecedor sobre as opções, qual era a mais segura, qual era a mais indicada, e também foi um dos que eles apontaram. É o melhor sinalizado, é o mais seguro, até por isso, né? Por você tá cruzando com a gente todo tempo, então, pra quem vai ficar sozinha, geralmente esse é o mais recomendado. Além desse, existe o caminho português, que ele parte de Lisboa ou do Porto. Existe também o caminho do norte, que segue a costa norte da Espanha. O caminho primitivo, que é considerado o original, que começa em Oviedo. E há outros caminhos menores e variantes desses caminhos que a gente falou, que depende muito do ponto de partida que cada um quer fazer. E também existem os motivos da peregrinação, então, religiosos, né, devoção ao apóstolo Santiago, cultural, para apreciar as cidades históricas, a arquitetura, a gastronomia e as paisagens. Motivos pessoais, então muitos fazem a caminhada como desafio físico, oportunidade de reflexão ou busca por transformação pessoal, autoconhecimento.
Que chegou agora uma parte muito interessante, os símbolos e as tradições. Isso, bora lá. Então, A gente vai até mostrar aqui. O primeiro símbolo, que é o mais conhecido, é a concha de Vieira. A concha de Vieira. Aqui é a concha de Vieira, pode ver. Então, na Idade Média, os peregrinos recebiam essa concha como forma de identificar e também como prova de que eles estavam fazendo esse caminho. E eles usavam essa concha como recipiente para beber água ou para comer durante todo o caminho. Então, além de simbólico, ele era muito útil, né, ao mesmo tempo. E o formato da concha, com as linhas, né, que convergem aqui para um mesmo ponto, eles também representam todos os caminhos que levam à mesma meta, que são os caminhos que levam até Santiago. Além da concha, também existe a seta amarela. Meninas? As setas amarelas. Isso. A seta amarela, ela aparece pintada nas paredes, nas pedras, nas árvores, nas placas, ao longo de todas as rotas, sempre apontando a direção que os peregrinos têm que seguir. Então, enquanto a concha é o símbolo mais icônico, a seta amarela é o guia prático, né, para o peregrino não se perder durante o caminho. Além dessa seta, também existe o passaporte do peregrino, esse aqui, que ele é carimbado nos albergues, nas igrejas ao longo do caminho. E através desses carimbos, ao final, quando você completa todos os carimbos, chegando em Santiago, você vai receber o certificado, que é a Compostela, que é o certificado de conclusão do caminho. Aí, Flávia, se você puder explicar um pouquinho melhor. A Compostela, para você receber a Compostela, primeiro você tem que dizer que você foi por um motivo espiritual, eles dizem. Então pode ser motivo religioso, pode ser um autoconhecimento, mas quando você vai lá na central do peregrino retirar a Compostela, deixa eu abrir ela aqui, só para vocês verem. Você tem que dizer para eles que você foi por um motivo espiritual para receber. Para você receber a Compostela, você tem que caminhar mais de 100 quilômetros, e aí você comprova que você está caminhando pelos símbolos, né, que você vai pegando os carimbos pelo caminho. Você tem que pedalar mais que 200 quilômetros, ou então ou ir de barco mais 200 quilômetros. Barco. E tem muita gente que faz o caminho de barco até a chegada ali do caminho primitivo, e depois caminha ao final até Santiago. Mas é obrigatório você falar que foi por um motivo espiritual. Para receber a Compostela. Se você quiser a Compostela, tá? Senão você pode até pegar, eles até fazem um certificado lá que não é exatamente a Compostela, mas que você também recebe se você tiver ido por outros motivos. Mas assim, sinceramente, o dia que eu tava lá, por exemplo, é como se fosse uma repartição pública, tá? A hora que você chega lá na central do peregrino, imagina um Detran, assim, onde você chega, tira a senha, não sei o quê. Eu fui a senha 1436 do dia que eu cheguei. Do dia Que eu cheguei. Então todo mundo tira por motivos espirituais, como eles dizem, É uma volta muito famosa mundialmente. Assim. Então é isso, são 300 mil pessoas por ano, e aí aqui também Gente, é muito legal isso. Aqui você vai carimbando e vai dizendo também como que você fez a rota. Tem a cavalo também, esqueci de falar que tinha a opção de ir a cavalo. Inclusive você vai andando, vai cruzando com vários cavalos durante o caminho, tá? A galera de bicicleta também tá na mesma rota que vocês, então você vai passando pelas bicicletas, é bem legal. Tem muito cocô de cavalo no meio. Infelizmente tem. Tem uns momentos que o cheiro, você fala, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Mas sim, você vai cruzar com os cavalos, não vai ter jeito, né? Mas eles têm alguns pedaços que a gente caminha por dentro da mata, e aí a bicicleta e o cavalo vão pela estrada, porque a gente vai beirando um pedaço da estrada, assim. Então tem alguns momentos que separa isso. E aí as setinhas, elas vão de verdade ajudar o caminho inteiro. Ele vai direcionando, vai reto, vai direito. Isso, não tirei o celular do bolso em nenhum momento, assim. Só em cidades grandes você vai seguindo as setas, e sempre que tiver um momento que bifurca, aí vai ter uma seta. Pode olhar no chão, numa casa, nesses bloquinhos aqui, ó, que geralmente eles mostram também a quilometragem, quantos quilômetros faltam pra Santiago, então você vai medindo, né, quanto você tá caminhando. Eu, no caso, fiz 100 quilômetros, 120 na verdade. Então você vai olhando e vai ficando e vai acompanhando, tipo, faltam 15, faltam 16 ou qualquer coisa assim. Que legal.
Então eles também vão ajudando bastante. E as setinhas, elas estão às vezes em azulejos nas casas, elas estão no chão, às vezes são pedrinhas que estão na calçada. Mas então, é bem sinalizado. Muito bem sinalizado. O caminho francês, principalmente. Então, as setas, elas começaram no caminho francês, foi a ideia de um padre, se eu não me engano, de um bispo. Falou, vamos sinalizar o caminho francês. E aí depois os outros caminhos foram copiando, adotaram também a seta como... então é a primeira, como se fosse a primeira rota. Na verdade o caminho primitivo foi o primeiro caminho, mas o francês, por ser mais famoso, ele é mais utilizado, ele é mais utilizado, eles acabaram fazendo essa sinalização primeiro, né? E todas são amarelas? Todas são amarelas. Tá. Então você não sabe pela cor... de você se achar. Tipo, onde você bate o olho pra um amarelo, você fala, é ali eu me acho, sabe? Dali eu me encontro. E em alguns momentos os caminhos se cruzam, então o caminho francês ele cruza com o caminho primitivo. Então a partir da cidade de Arzúria, se eu não me engano, eles se cruzam e você segue reto. Então tem um momento que, sei lá, tem 10 mil pessoas andando, de repente junta 20 mil, porque você encontra, é muita gente. Se convergem, né? Então, mas qual que é a minha dúvida é assim, você tá num fluxo, certo? Num caminho, que eles chamam, né? Aí você cruza com outro. Como que você sabe pra onde você tem que ir? Se é reto ou se é pro lado? Aí os dois começam a ir pro mesmo caminho. Um tá vindo da direita e o outro da esquerda. Aí os dois se cruzam aqui e seguem juntos. Seguem juntos. Geralmente se cruzam em cidades maiores, né? Então, que é onde você vai dormir, é onde você vai fazer as suas paradas. Então, por exemplo, todo mundo converge nessa cidade, que se eu não me engano é Arzúria, depois a gente pode até olhar. Mas aí todo mundo dorme nessa cidade e no dia seguinte todo mundo segue o mesmo caminho, entendeu? Então são vários caminhos que vão se encontrando. Lá Lá em Vigo, por exemplo, que eu falei que é a cidade que eu morei, ela se cruza com o caminho português. Então, em um momento você pode fazer dois caminhos, o caminho português. Ou você vai por dentro, né? Tipo, ou da das cidades, ou o caminho da costa que vai beirando o mar, que é o que passa aí em Vigo. Que é esse caminho que beira o mar. Aqui não foi o que você fez. Não, eu fiz o francês, que é por dentro do continente, né? Então ele sai de Saint-Pierre-du-Port, na França, que é bem na divisa com a Espanha, e ele vai quase 800 quilômetros até Santiago da Compostela, que é desse lado aqui da Espanha, quase já encontrando o mar. E a FLA começou a fazer nos últimos 120 quilômetros. Isso. Esse caminho francês ele tem 800 quilômetros. Eu fiz os 20, porque você precisa fazer 100 km para ganhar Compostela, né? Então, a cidade de Sarria é a cidade mais próxima ali do marco dos 100 km, ela fica a 120 quilômetros. Esse trecho é o mais esse trecho é o mais feito, todo mundo faz, exatamente esse trecho que a Flávia fez. É como se você tivesse encontrado o pessoal que já estava vindo. Fez uma parada. Geralmente, quem faz o caminho inteiro tá por um motivo religioso. Tá? Eu te digo assim, se você tem vontade, tem curiosidade de fazer, esse trecho já é bem legal para você testar, para você ir atrás. Agora, se você vai fazer tô pagando uma promessa ou realmente quero me encontrar religiosamente, aí geralmente as pessoas fazem porque o aí caminho demora completo. muito. São mais ou menos 32 etapas, então cada etapa eles consideram um dia de viagem. Quem faz o caminho inteiro, geralmente não faz como eu, que fecha todos os hotéis antes e tudo, porque você vai sentindo, né, o quanto você consegue ir, o quanto você consegue andar, e aí você pode ir parando antes, ou continuando, se você estiver se sentindo bem, você anda até a próxima cidade. Então, geralmente, né, também cada um faz a sua jornada ali, eu acho que o mais legal do caminho é isso. Mas geralmente as pessoas fazem assim, quem faz os 30 dias, acaba não fechando os hotéis, porque vai sentindo, putz, ali eu consegui um pouco mais, hoje eu vou ficar porque realmente não tenho condição de andar, então você vai com uma agenda aberta. Eles colocam 32 etapas, mas você pode fazer em 30 dias, como você pode levar 40. Então, demanda realmente da pessoa, tempo, disposição e tudo. Uma das coisas legais é que você não precisa fazer tudo de uma vez, tá? Inclusive, a igreja permite que você faça durante a sua vida inteira, e carimbando um negócio desse. Que legal. E você pode pegar, sei lá, esse eu tenho 10 dias. 15 dias, eu vou fazer uma parte. Eu vou depois fazer no ano que vem eu volto daquele ponto e continuo mais uma parte. Perfeito. E aí você vai fazendo até você completar o caminho completo. Muito legal. Total, se você quiser. É bom que não joga fora todo o esforço que você teve, Exato, né? totalmente. Tem um ano pra concluir. Não tem como. Você pode levar uma vida pra concluir isso. Uma vida? Exato. Você vai preenchendo aqui. Então, vamos supor, se eu tivesse feito da França e eu tivesse andado 100 km da França até... Não sei onde que dá 100 km da França. Tá bom, gente. Vamos supor que desce no X,
E aí você marcaria esses 100 km, ou menos, ou mais, né? Eu tenho 20 dias, eu vou fazer 20 dias, eu vou carimbar durante 20 dias, eu volto pra minha casa, e aí depois eu continuo mais os outros 20 dias, e aí depois eu retiro a minha compostela. Agora, mais uma dúvida. Tem data os carimbos? Alguns tem, então, ó, se vocês olharem, tá vendo? Alguns tem data. Tá. O pessoal coloca aqueles carimbos que vai virando a datinha. Mas assim, é isso. O Você que coloca a prova? data do início aqui, Tá. tá? Que aí a pessoa, no primeiro hotel que você vai, geralmente eles vendem, e é tudo vendido, tá, gente? Eles falam que é uma contribuição, tá? A concha, Contribuição espiritual. a compostela. Você tá garantindo A seu lugar, Exato, você vai pagando a prestação. E aí a compostela, a credencial do peregrino, você paga. Então, quando você vai comprar, você vai ou numa igreja, ou tem alguns hotéis que vendem a credencial do peregrino. Quando eu fechei o pacote, a agência já organizou pra mim de retirar a credencial do peregrino. Mas aí, se você for até a igreja, você compra lá. Alguns hotéis, eles vendem. E aí o hotel carimba a data, tá vendo, que você iniciou. No caso aqui, o meu tá 1 de junho, que esse aqui foi o dia que eu fui retirar a compostela. Eles carimbam o final aqui também. Legal. Então Depois a você gente sabe o mostra dia que pra você vocês. começou e o dia que você terminou. Muito Fica legal. marcadinho aqui no seu passaporte. Muito legal, gente. Esse passaporte é muito fofo. E os carimbinhos, eles são os lugares que eu passei. Então, aqui é o hotel que eu fiquei no primeiro dia, ali foi o lugar que eu almocei, e aí você vai carimbando e você vai marcando. Até os lugares de almoço também. Todos os lugares que você passa, Que pra mim, você vários passa, você vai restaurantes, carimbando. igrejas, tudo que você passa pelo caminho, você pode ir carimbando o seu legal. passaporte. Mas Já o está- passaporte mesmo, você pega exatamente... Ou no hotel ou na igreja. No na começo, cidade onde você no começar. Quando próprio- você tá começando. Porque aí a Independente- partir daí você vai carimbando todos os Isso. lugares. Independente do onde você lugar que começa. você começou. Ah, tá. Independente do lugar onde você começou, todas as igrejas e a maioria dos hotéis tem a opção de vender a credencial do peregrino pra você. Assim, se você entrar no site da Junta da Galícia, que é onde é que é a região da Espanha que tem o coisa, eles têm uma lista de lugares que você pode retirar a credencial do peregrino. Então, Porque também... é pago também esse, né? É pago, acho que é 2 euros, se eu não me engano, foi 2 euros esse. Esse aqui é tipo 2,50, se eu não me engano. Conversão. E esse aqui, a compostela mesmo é de graça, mas o coisa O pra tubo você guardar Entendi. Ah, A embalagem. A embalagem. a embalagem não, se você sai só com o papel na mão, assim, ó. Tinha muita gente saindo na sacolinha de plástico, assim, com o papel na sacolinha de plástico. Como eu tive que colocar na mala, eu falei, vou ter que pagar o tubinho. Eu acho que, se eu não me engano, o tubinho foi 7 euros, tá? Pra você poder trazer de volta, Mas fala o que a credencial? Desculpa. Vamos lá. Então, esse é a compostela. A compostela. Eu não sei porque ela tá em latim. Ah, Brincadeira, eu joguei no Google quando Não, mas peraí. Antes da gente começar a gravar, a Flavinha falou um negócio que eu acho que é do seu nome. Fala pro pessoal pra saber. Eu vou falar. Eu fui retirar a compostela. E como eu disse, é uma repartição pública. Então você entra numa fila, pega um QR Code de senha, aí ele te manda para um outro lugar que tem uns totens, aí você preenche as informações, seu nome, na onde você é, o endereço de onde você mora, não sei o quê. Aí depois você fica numa outra fila, esperando os caras chamarem. Aí quando eles chamam pela senha, a mulher vem e te entrega pronto, assim já. Aí você fala, muito obrigada, dá a volta e sai. Eu saí, abri e falei, meu Deus, colocaram meu nome errado. Veio tudo. Ao invés de Flávia, veio Flavian. Flávia, com ele. Com M no final. Eu falei, meu, colocaram meu nome errado. Eu peguei e voltei na fila, revoltada já. Aí cheguei lá, Você não voltou direto no guichê, não dava? não dava, eu já tinha saído da lojinha, né? Porque você é igual na Disney, você sai por uma lojinha ali, né? E aí eu tinha saído pela lojinha, eu voltei pra... Pensando o quê? Negócio, mano. Aí eu saí pela lojinha, voltei, né? Entrei na fila, aí eu não peguei a fila, eu fui direto na mulher do guichê. Aí eu já fui assim, ó, escreveram meu nome errado. Ela me olhou com aquela cara de funcionária do Detran, tipo, Querida. é latim. Desculpa, moça. Desculpa, não sabia que o meu nome ia tirar Flávia. Desculpa, moça, guardei o meu papelzinho e Saiu voltei. de cabeça baixa. Foi exatamente Então, o isso. seu nome e sobrenome, ela colocou tudo... Igual. Colocou, o sobrenome tá igual, agora o nome tá em latim. Eu acho que talvez o Chique. sobrenome não tivesse, né, disponibilidade. Mas o que tá escrito é isso, que eu cheguei até
Santiago, me guiando pelas estrelas. Ah, porque, gente, a Compostela é isso, tá? É o campo de estrelas, Compostela. Não, peraí, eu sei latim, gente. Peraí, vou ler pra você. Vai lá, mostra. Apituluius. É isso, e aí eles estão, tá dizendo que é isso, que eu me guiei pelas estrelas, cheguei até o túmulo do apóstolo Santiago e que eu caminhei 100 quilômetros ou andei de bicicleta ou de cavalo 200 quilômetros. Basicamente, assim, numa leitura do Google Tradutor, foi isso que tá escrito. O ChatGPT. O ChatGPT me diz que é isso que tá escrito, tá? Mas você pode pegar uma versão na sua língua também, tá? Se você quiser, existe essa possibilidade. Deve ser mais uma fila e mais uma taxa. Mas pequenos erros. Eu não fui ver, tá? Mas deve ser mais uma fila e mais uma taxa. Mas você consegue pegar uma versão na sua língua também. Eu peguei a de latim, que eu acho que tá bom pra mim. Foi uma... Já tava muito feliz com a minha realização. Já tava pegar no em casa. final. Tá no tubinho ainda, tá muito bem guardadinho lá em casa. Um tubinho de 7 euros. 7 euros, isso, Vamos usar mais um pouquinho, né? É tipo isso, eu paguei 7 euros, eu vou usar o tubinho.